Dragon Ball é um dos meus animes favoritos e eu nunca escondi isso, tem até vídeo no canal falando sobre essa obra. E Dragon Ball foi um dos melhores animes que eu já assisti no meu longo histórico assistindo animes. Mas o que sempre me incomodou bastante em Dragon Ball não é nem o anime, e sim a fanbase. E eu já vou avisando que não são todos da fanbase que são ruins, tem até uma certa parte da fanbase que sabe argumentar muito bem, mantendo a educação e não partindo para os ataques. E tem até alguns que são criativos e criam fan-mangás. Embora que tenha alguns criadores de fan-mangás que são bem arrogantes, mas tirando isso é bem criativo até. Tinha até uma teoria na época falando que Dragon Ball voltaria como Dragon Ball AF, e teve até uma arte feita por um fã que o pessoal confundiu achando que seria oficial, mas não era oficial. O pessoal começou a achar que essa seria a transformação do Super Saiyajin 5. E a comunidade de Dragon Ball estava muito calma nessa época até o lançamento de Dragon Ball Super em 2015. Aí sim começou uma verdadeira bagunça, porque a animação de Dragon Ball Super no começo estava muito ruim. Compara esse traço com esse traço. Pois é, a diferença é enorme, né? E Dragon Ball Super demorou bastante para melhorar sua animação. Ela só foi de fato melhorar com o começo da saga Black e melhorou muito no Torneio do Poder. Tanto é que o Torneio do Poder é considerado um dos melhores arcos de Dragon Ball. Mas rapaz, depois que o Torneio do Poder acabou, 3 anos depois surgiram um monte de canais que começaram a criticar o Torneio do Poder. E bem, você tem todo o direito de achar que o Torneio do Poder do mangá é melhor do que o do anime, mas eu tenho todo o direito de eu achar que o Torneio do Poder do anime é melhor do que o do mangá. E meu amigo, experimenta comentar no canal do Orgulho Saiyajin que você acha o Torneio do Poder do anime melhor do que o do mangá. Vai vir um monte de cara enchendo o seu saco. Tem alguns caras que chegam a atacar o anime de Dragon Ball Super como se ele fosse a pior coisa já feita. E claro que Dragon Ball Super tem os seus erros, mas não é tantos assim. Tirando esse arco aqui que o Vegeta usa chupeta, aí você pode retirar mesmo, é ruim pra caramba. E essa galera que fica atacando o Dragon Ball Super fica presa à nostalgia do Dragon Ball Z. Claro que tem algumas críticas construtivas da obra, que tem uma galera que fala que tem pontos bons no Super e pontos ruins. Mas esse pessoal que fica preso à nostalgia do Dragon Ball Z fica falando que o Dragon Ball Super é a pior coisa que já foi feita e Dragon Ball Z é perfeito. Agora eu irei falar de como a fanbase de Dragon Ball é ingrata. Em 2022 tivemos o filme Dragon Ball Super Super Hero. E nele, depois de tanto tempo, o Gohan vira o protagonista do filme. E cara, eu adoro esse filme. A transformação do Gohan bestial é muito boa. O que eu não gostei tanto foi como a transformação foi executada. Mas uma pequena parte da fanbase começou a reclamar. Exatamente, os mesmos caras que criticavam tanto o Gohan de estar fraco no Super, quando ele finalmente consegue virar protagonista de um filme, a fanbase começa a reclamar dizendo que preferia o Goku e o Vegeta. E infelizmente também não é só com o Gohan que aconteceu isso, também aconteceu com o Broly. Eu vi um vídeo de um cara que ele simplesmente falou que o Broly do Z é o melhor Saiyajin lendário. E vamos refrescar a memória do cara. O Broly do Z, ele não tem história, não tem personalidade, ele só grita e fala Kakaroto. O Broly do Super, ele é totalmente diferente. Tem uma personalidade, tem um pouco mais de história e não odeia o Goku por ele simplesmente berrar quando era criança. E uma grande parte da fanbase de Dragon Ball já estavam pedindo para que o Broly fosse adaptado no Super, já que praticamente todos os filmes dele no Z foram horríveis. E bem, cada um tem sua opinião sobre qual personagem é o melhor. O problema é ficar achando erro no Super e tratar o Z como se fosse um anime perfeito, sendo que ele não é. Tanto é que se você vê algumas sagas do Dragon Ball Z, você percebe que tem dois personagens que são descartáveis. Um deles é o Raditz, que é o irmão do Goku, que ele tinha muito potencial para ser um baita vilão e não foi. O outro é o Nappa. O Nappa, se ele fosse de F antes do Vegeta fazer isso, ninguém sentiria a falta dele, porque o cara simplesmente é um personagem esquecível dentro da obra de Dragon Ball. E você vê que só o Vegeta consegue se salvar, porque ele conseguiu até uma redenção. E mesmo com esses pequenos erros, eu não odeio o Z por isso. E você tem todo o direito de achar o Dragon Ball Super ruim, eu não tô te forçando a gostar. O problema é você não respeitar quem gosta do Super. Eu vi um comentário que o cara disse que o Broly do Super é melhor do que o do Z, e os caras começaram a se morder nos comentários. Chamou o cara de Enzo, falou que nunca viu Dragon Ball Z pra saber, e isso acaba criando uma treta que não vai levar a lugar nenhum. Mas bem, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, fique com Deus e fui.